E vamos seguir falando de setor elétrico. Mais um vídeo bem tranquilo aqui para a gente começar a semana e ficar de olho em próximas quedas como essa da última sexta, né? Que deu aí uma balançada aí também no setor elétrico. É um setor sempre muito visado e é difícil achar elétricas baratas na bolsa. Então vamos lá, vamos começar aqui com o setor de transmissão. Eu vou listar aqui um top 10, né, rapidamente e trazer algumas projeções de mercado, consenso entre analistas e comentários também. Hoje bem direto ao ponto, começando aqui com a Taesa. Só rapidinho aqui antes de começar, se você está chegando agora no canal, se inscreve aí se você não é inscrito, ative a notificação para você não perder os próximos vídeos. Geralmente durante a semana eu trago vídeos de análise, mais esmiuçado ali no negócio da empresa. Hoje eu sou analista de valores imobiliários e no meio da semana são vídeos mais nesse cunho. Já aos domingos é um vídeo mais tranquilo, com mais opinião e direto ao ponto, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com a Taesa, né? Essa aqui é uma empresa que eu tenho em carteira, mas está na geladeira, vamos dizer assim, né? Vocês me perguntam muito sempre o que eu estou fazendo com Taesa e eu não estou fazendo nada. Eu não tenho feito aportes, porém a empresa está abaixo ali do nosso preço teto que nós fizemos aí nas últimas análises, que foi aí de R$ 35 para preço teto de Taesa. Então hoje com essa queda, apesar de eu não estar aportando, o yield nesse preço ele deu uma melhorada interessante, né? E para quem está pensando em comprar agora, nesse preço não é ruim, porém eu olharia para outras empresas. Tá bom? Porque a gente tem que lembrar que os desafios aí para a empresa não mudaram. Por isso que eu estou dando ali preferência para outras empresas mais descontadas por enquanto. E quais são esses desafios? É o que a gente já comentou aqui em vídeos passados. É dívida alta, sem perspectiva de novos projetos. A própria empresa, né, já se pronunciou aí recentemente no último leilão, antes, né, do último leilão, dizendo que ficaria de fora por motivos de alavancagem, né? Então a própria empresa sabe das limitações que ela própria está enfrentando. Tem concessões grandes da empresa chegando ao fim, sem falar que a maioria dos contratos dela é atrelado ao IGPM. Então, apesar de ser uma boa empresa, né, e do histórico da Taesa ser inquestionável, hoje, dentro do setor elétrico, ela é sim a mais arriscada. Pelo menos das transmissoras, é o maior risco. Então, eu sigo mantendo as ações, não estou comprando, mas também não vou vender. Os analistas vêm mantendo aí recomendações de venda, não é de hoje. Porém, como eu disse, né, eu ainda não vendo, apenas mantenho as ações. Mas para quem está querendo entrar agora, de fato, tem empresas melhores do que Taesa para olhar. E a gente vai seguir falando rapidamente mais à frente aqui dessas empresas. E nesse sentido, né, imaginando aqui o nosso top 10, o setor de transmissão ele é o mais forte, né, sem dúvida nenhuma. Por isso que não dá para a gente deixar a Taesa de fora aí desse top 10, porque ela é uma empresa 100% transmissora, mesmo aí com os poréns que eu mencionei aqui, né? E aí a gente tem também Transmissão Paulista e Alupar, né, que não tem como ficar de fora aí de um top 10, porque são também duas ótimas opções aí, principalmente para quem está fora de Taesa, para quem está querendo estudar o setor elétrico, as transmissoras e considera aí os riscos de Taesa, são duas boas opções, tá? A Transmissão Paulista, eu fiz um vídeo recente aí com os 3 pontos importantes a se monitorar na tese, passa lá depois se você não assistiu ainda. E como eu falei naquele vídeo, né, abaixo dos R$ 25 é barato pelo crescimento, porém vale muito a pena esperar, tá? Ou no mínimo você não queimar o seu caixa agora com Transmissão Paulista. Deixa uma reserva aí, porque entrou no radar, né, a possível venda aí que a Eletrobras pode fazer das ações TRPL4, então pode surgir uma bela oportunidade aí a qualquer momento em Transmissão Paulista, a depender de como for feita essa venda. Por isso, na dúvida aí é ficar preparado, tá? Os analistas olhando Transmissão Paulista com a recomendação de manter as ações, eu também concordo. Quem tem, acho que é manter e principalmente esperar esse desenrolar aí da Eletrobras para poder decidir, né, se vai valer a pena comprar, se caso a Eletrobras vender, talvez comprar um preço bem mais baixo. Assim como quem não tem as ações de Transmissão Paulista e quer entrar agora, se fosse eu também esperaria esse desenrolar da Eletrobras. O dividend yield de Transmissão Paulista, na visão do mercado aí, né, no consenso dos analistas, segue interessante, acima aí dos 6, 7%, nesse preço de teto.
tela, porém eu lembro também daquela questão do pico de alavancagem dos investimentos que a empresa vai atingir lá por volta aí de 2026 mais ou menos, é o que pode pressionar esses dividendos por volta aí de 2025, 2026, talvez 2027, é um outro ponto também de atenção, mas Transmissão Paulista, em se falando de portfólio de ativos, é sem dúvida a melhor transmissora da Bolsa hoje, na minha opinião. Seguido aí de Alupar, obviamente, né, que também tem ótimos ativos, né, inclusive ela tem uma concessão vitalícia, na verdade acho que são duas concessões vitalícias, né, uma na Colômbia e a outra no Chile, e a empresa atua também um pouco na parte de geração. Não está no seu melhor preço de compra, tá? No momento, né, eu não tenho um preço teto ali para Alupar, eu não sou investidor da empresa, mas dentre as transmissoras, ela é a empresa que os analistas estão mais otimistas em relação a upside. É uma empresa que melhorou demais aí nos últimos anos, tem um bom portfólio, ótimos projetos, e talvez por ela não ter aí, né, os ruídos e os fatos que estão afetando Taesa e Transmissão Paulista, ela está muito mais bem precificada em bolsa hoje, o que torna ela no momento aí para dividendos ainda inviável nesses preços atuais, né, apesar de ser uma ótima empresa. E agora passando para o setor de geração aí dentro do nosso top 10, eu listo aqui a Eletrobras, não tem como ficar de fora, também no top 10, é uma empresa gigante, né, que está aí nos holofotes, inclusive do mercado, principalmente pela privatização, e parece estar subestimada. Desde 2023 para cá, a empresa ficou muito volátil, principalmente pelos questionamentos aí do governo quanto à privatização, chegou a se falar em risco de estatização aí da empresa, por mais que improvável, né, isso acabou gerando ali uma volatilidade bem alta, aliado ao fato, né, que naquela ocasião tinha também a questão da sobreoferta de energia que afetou aí as geradoras em 2023. Então isso deu uma pressionada nas ações, e agora para 2024 o risco político, vamos dizer assim, ele continua, mas a questão da sobreoferta já deu uma amenizada, né? Os preços de energia melhoraram em 2024 e a empresa até aumentou aí o seu nível de contratação. E daqui para frente eu creio que a empresa deva seguir melhorando operacionalmente, como se espera aí, né, de uma empresa privatizada. Eu não tenho ela em carteira também, não sei a estratégia a fundo, mas como é de costume, né, as empresas recém-privatizadas fazerem, é vender ativos não rentáveis e com isso potencializar o caixa e investir naquilo que é interessante dentro do modelo de privatização. E aí, lá na frente, mais dividendos ou uma melhor distribuição de dividendos. Das elétricas que eu estou mencionando aqui, talvez a Eletrobras é a empresa mais visada aí pelos analistas, com certeza, né? O mercado vislumbrando aí num preço-alvo lá nos R$50, não quer dizer que vai chegar, mas a gente tem que se perguntar por que disso, né? Acredito que é pelos motivos que eu falei aqui, né? Melhora operacional, principalmente dentro do modelo de privatização, dando tudo certo aí para a empresa. Porém, o risco ele é alto e por isso o upside. É assim, quanto maior o risco, teoricamente mais retorno. Hoje não é um vídeo de análise, né? Mas já que a gente está falando aqui de uma empresa que foi recém-privatizada, olha só, né? Por exemplo, olhando aqui para preço sobre valor patrimonial, ela ainda é negociada como estatal, vamos chamar assim, né? Porque geralmente é estatal que negocia abaixo do valor patrimonial. Eu não acompanho aqui a empresa a fundo, não sei, né, se teve algum movimento aí que distorcesse esses indicadores, mas isso mostra que o mercado enxerga riscos importantes ainda na tese. Porém, olhando a parte operacional, né, que é a parte que eu sempre destaco mais dentro de uma análise, veja que a dívida vem diminuindo, caiu bastante aí desde 2020, né, e o EBITDA ele teve uma recuperação importante, muito forte inclusive, né, em relação a 2020 e 2021, antes aí da privatização. São pontos relevantes aí a se considerar. Mas enfim, hoje não é vídeo de análise, como eu falei, mas dado aí a privatização da empresa, né, e a melhora que a gente está observando em alguns indicadores, se não tivermos surpresas pela frente, de fato a Eletrobras ela pode ser aí um grande case de desconto do setor elétrico. Obviamente tem os riscos, e além ainda, né, de que ela tem força não só em geração, como também é forte na transmissão, tá? E lá na frente, né, pode se tornar aí uma grande pagadora de dividendos.
Me fala aí, inclusive, se você já tinha parado para dar uma olhada na Eletrobras, se você já é investidor da empresa. Mas vamos lá, para mais uma geradora aqui dentro do nosso top 10, eu falo agora da Engie Brasil. Essa aqui é uma tese muito óbvia, né? Para quem não quer rolo, para quem não quer dor de cabeça, é Engie no portfólio, é isso, tá? É uma empresa que inclusive é muito difícil de pegar um desconto. Eu, se fosse comprar, eu compraria abaixo dos 40, né, para fugir aí dos picos de euforia, mas mesmo assim, né, nesse preço, se a gente olhar o lucro que a empresa está entregando, hoje ela está com um lucro muito maior do que ela estava lá em 2020, quando a cotação chegou a bater nos R$ 50. Se é um sinal de desconto ou não, não posso afirmar. Porém, mesmo assim, né, os analistas consideram aí que a empresa está no preço justo. A melhor compra, vamos chamar assim, é abaixo dos 40, porque como é uma tese de dividendos, já é uma empresa bem madura, né? Então o foco é dividendos, aí olhando nesse preço de hoje, já está perto do limite aceitável. Talvez você não pegaria ali o mínimo em dividendos e por isso não tem margem aí de segurança nesses preços, mesmo sendo uma baita empresa, tá? Ela também é exposta à volatilidade de preço de energia, é uma geradora, né? Assim como a Eletrobras, porém ela tem aí, né, o portfólio já bem contratado também para os próximos anos. E isso tem o seu lado positivo e também o lado negativo. O positivo é a proteção contra a queda do preço. Mas se caso, por exemplo, ela der uma guinada de preços mais para frente, ela não pegaria ali a maior parte do hype, né? Então talvez por isso o upside já limitado. Por isso que eu falei que ela é uma tese mais para quem não quer dor de cabeça, para quem não quer muitas emoções. E é uma empresa que também tem transmissão no portfólio, tem um pouco de gás natural também, né? Ela faz esse transporte aí por meio de gasodutos. É uma empresa que tem um portfólio bem interessante, além dela estar fazendo grandes investimentos agora no curto e médio prazo, tá? Ela até vendeu inclusive um pouco aí da participação na TAG, que é o gasoduto que eu acabei de mencionar, para isso, para investir. E ela talvez até participe de leilões ainda. Então pode ser que o dividendo fique pressionado ainda no médio prazo, é um ponto de atenção para você que investe em Engie Brasil olhando dividendos, e isso pode dar oportunidade de compra caso as ações venham a corrigir. Engie Brasil, sem dúvida nenhuma, é ação para ficar de olho sempre. E dentro aqui do nosso top 10, ainda falando em geração, nós temos também a Auren Energia. Depois aí do anúncio de fusão com a AES Brasil, não tem como deixá-la fora aí de um top 10. Aqui já é 100% de geração. E depois desse anúncio aí, né, de fusão com a AES Brasil, a tese não mudou. Acho que abaixo dos R$ 13 eu já vinha comprando as ações, porém agora, com o fato da fusão, eu vou esperar, não precisa ter pressa. Aqui é tese de paciência, né? Eu quero ver se com a alavancagem atualizada pós-fusão, né, que vai ser aí mais de 4 vezes, quero ver o que a empresa vai fazer, né? Ela pode fazer algum movimento que possa mexer com o mercado. Eu comentei sobre isso em vídeos passados, como por exemplo, um follow-on, ou talvez emitir mais dívida, ou talvez até vender algum ativo, não sei, né? Mas é ter paciência, tá? Como eu já expliquei aqui, não é tese de dividendos parrudos e agora com essa fusão, muito menos. Os analistas estão aí na maioria otimistas aí com a nova Auren, vamos chamar assim, porém sem muito upside, né? E eu concordo também, né? Ainda tem muita coisa aí para desenrolar e principalmente ficar mais claro ali para o investidor, principalmente quanto ao balanço da empresa pós-fusão. Acho que é um ponto aí que a gente tem que aguardar mesmo passar essa fusão e a gente vê os números que a empresa vai começar a reportar. Então eu acho que a questão dos preços de energia, né, que eu falei de Eletrobras e de Engie, é o mesmo racional aqui. A Auren também está bem concentrada em energia, bem contratada, na verdade seria a palavra correta, assim como a AES Brasil, que será absorvida aí também, está, né? A AES Brasil também tem um portfólio bem contratado, então é aquele negócio, tem o lado bom da segurança, entre aspas, de preço, mas tem também o upside limitado. Então quem busca valorização no curto prazo não é ação para esse fim, tá? E no momento também para quem busca grandes dividendos, muito menos. Contente-se aí se vierem, né, os 6% mínimos aí esperados, que é o que a maioria considera aceitável ainda para uma tese de proventos. Aqui é tese de paciência principalmente e agora mais do que nunca por conta desse fato aí da fusão. Então assim, é importante frisar, né, dentro do setor elétrico como um todo, a força desse segmento.
Só com essas empresas aqui que eu já mencionei até agora, você já consegue pegar bons nomes aí para estudar e quem sabe colocar no seu portfólio de ativos mais para frente. Transmissão ou geração, ou talvez um pouco dos dois aí, né, como é o caso de Eletrobras e Engie, ou até mesmo Alupar, né, que tem os dois segmentos dentro de uma só empresa. E aí, como a gente está falando aqui de um top 10 do setor elétrico, é válido mencionar também outros nomes que estão até além aí do segmento de geração e transmissão, como é o caso da CEMIG, é o caso também da Neoenergia, a Copel é outro case interessante, assim como a CPFL Energia, por exemplo, né? São empresas aí com negócios bem parecidos, aqui são empresas mais expostas à distribuição, e em relação à tese, talvez hoje essa tese comece a mudar um pouquinho, né, em relação ao ano passado, porque se no ano passado, né, a gente tinha os ventos favoráveis para essas empresas, né, elas até subiram bastante surfando esse hype, com uma onda de calor, por exemplo, né, que aumentou bastante o consumo, um ciclo otimista também para juros baixos, né, que vinham naquela expectativa segurando o preço aí dessas ações. Nas últimas semanas isso tem mudado, né, não é à toa aí que nessa semana essas empresas aqui registraram quedas mais fortes. Neoenergia, por exemplo, a mais alavancada aí dessas 4 empresas, pode sofrer ainda mais, né, se o cenário não mudar, se a gente tiver, por exemplo, aí uma continuidade de alta de juros. O preço em relação ao lucro aí que a empresa tem entregue está interessante, né, olhando para fundamentos, mas a dívida da empresa preocupa. Então, entre as 4 aí, talvez é o maior upside potencial, sim, dado o risco maior, fundamentado aí, na minha opinião, pelo bom portfólio que a empresa tem, né? E ela tem investido também no setor. E eu, particularmente, gosto bastante de Neoenergia, tenho em carteira, inclusive, apesar de saber que é mais arriscada. Dentre as 4 aí, é o maior risco. As 4 são boas empresas, porém, dessas 4 aí que eu estou me referindo agora, para quem busca, por exemplo, dividendos, talvez é olhar para a CEMIG, por exemplo, né, que também vem fazendo um trabalho de excelência, né? A empresa está nível empresa privada mesmo, melhorou demais a CEMIG e tem pago ótimos dividendos, né? Historicamente sempre pagou bons dividendos, porém tem a surpresa do governo. Vai privatizar ou vai federalizar? Ninguém sabe até o momento. E aí nessa dúvida, nessa incerteza, né, se você não quer rolo, você quer menos risco, né, e quer dividendos, uma opção poderia ser a CPFL Energia, que também tem pago bons dividendos, né, pagamentos interessantes aí da CPFL e está com uma alavancagem tranquila, olhando para o balanço aqui o risco é menor em relação à Neoenergia, por exemplo, e não tem ali o risco governamental também, que é o caso da CEMIG e, como eu disse, entregando bons lucros e dividendos. É o que eu falei, né? Boas opções não faltam no setor elétrico. E para quem também segue na tese do crescimento, quem quer empresa do setor elétrico com esse potencial, a gente tem também a Copel, por exemplo, que tem o gatilho aí da recente privatização, melhora operacional, desinvestimentos e aí futuramente melhora também dos proventos. Para quem quer crescimento no setor elétrico, Copel é um nome interessantíssimo também, mas aí dentre as 4 aí no geral são empresas para fechar portfólio, vamos chamar assim, né? O risco é maior do que geração e transmissão, isso é fato, não só pelo setor ser mais sensível, por exemplo, à inadimplência e ao consumo, mas o risco governamental também pesa mais aqui nessas empresas, no sentido talvez de uma não renovação de concessões, por exemplo, ou até mesmo não reajuste de tarifas, né, as famosas canetadas, são riscos aí que sempre pairaram em cima dessas empresas e por isso, sabendo disso, né, você que já tem uma transmissora e uma geradora, por exemplo, ficaria como terceira opção dentro de uma carteira. Primeiro, transmissão, depois geração e aí, quem sabe, distribuição dentro do seu portfólio. E se você ficou comigo até aqui, me fala aí nos comentários quais são as elétricas que você investe hoje. Um abraço, bons estudos e até a próxima.